Muitas vezes, quando a gente, ao invés de trabalhar com coordenadas x e y, a gente trabalha com coordenadas polares, as regiões, no caso a gente vai falar de regiões de integração, né? O nosso objetivo é fazer integral em cima dessas regiões. Mas as regiões, elas podem assumir uma forma mais simples, né? A gente já viu, por exemplo, que o círculo, todos os pontos aqui dentro desse círculo, em coordenadas polares, ele fica um retângulo, né? O ângulo de todos os pontos aqui dentro, se você fosse varrer esse círculo inteiro, você podia fazer o θ variar de 0 até 2π, enquanto o θ varia de 0 até 2π, o raio do ponto, né, a distância do ponto até a origem, varia de 0 até 1. Né? Então, um jeito simples de trabalhar com coordenadas polares é você pensar no ângulo θ variando e depois colocar o raio em função desse ângulo θ. Não precisa ser assim, mas esse é um jeito de produzir várias regiões. Né? Por exemplo, esse daqui é uma espiral, certo? E aí eu resolvi falar da área dentro ali dessa espiral. Eu passei uma reta aqui para fazer um corte, certo? E essa área aqui dentro é a região que eu estou trabalhando. Em termos de coordenadas cartesianas, de r e θ, pode imaginar assim, olha, quando o ângulo é 0, o raio é 0. Depois o raio vai aumentando na medida que o ângulo vai rodando, né? Então eu fiz esse aqui. O raio, ele vai até o próprio ângulo. Então, o raio máximo começa em 0, quando o ângulo vai aumentando, o raio máximo vai aumentando também, né? Isso aqui deu uma espiral. Em termos de coordenadas polares, quer dizer, lá no plano r θ, essa região corresponde a esse triângulo aqui, né? Que também é muito mais fácil de trabalhar, se não tiver outros fatores que dificultem. Essa região é mais fácil de trabalhar. E seria interessante se você pudesse, talvez, ao invés de fazer a integração aqui nessa região, você fazer a integração aqui nessa outra, né? Aqui você pode usar o teorema de Fubini com uma certa facilidade, né? Aqui já fica mais complicado fatiar esse negócio aí, fazer aquela coisa de integrais iteradas, né? Então, esse é o procedimento. Agora, ao invés de... né, quando os problemas são dados para você, eles vão ser dados assim, e você tem que tentar descrever isso em termos de coordenadas polares, né? Mas você pode também pegar uma região que você acha fácil de integrar e ver como é que ela fica depois lá no plano XY, né? Pega aqui, faz o raio variar aí da forma que você quiser, ou pega uma região qualquer, perdão, e aí vê como é que ela fica do lado de lá, né? Tem um exemplo clássico aqui também, que é uma pétala. E se você imaginar, olha aqui, uma função assim, ó. Quer dizer, para um determinado θ mínimo e θ máximo, o r é 0. Então eu desenhei essas retas aqui, em vermelho, são esse θ mínimo e o θ máximo, né? θ mínimo e θ máximo. E quando você sai do θ mínimo e vai para o θ máximo, o raio vai aumentando, 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 chega num valor máximo, depois ele vai diminuindo, 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 a curva dá uma coisa assim, que é essa pétala aí, né? E aí, se você quiser saber, por exemplo, qual que é a área dessa pétala, você poderia fazer a integral da função 1 na pétala, vou chamar de P, né? Aí, talvez você ache mais fácil integrar aqui, né? Aqui você pode usar a Fubini com facilidade, certo? Você fatia aqui, faz o θ variar desse ponto até esse ponto, e depois o r variar de 0 até aquele cara ali, e aí você consegue fazer a integração, né? Você poderia talvez tentar fazer direto no plano XY,
Só que aí você ia ter que descobrir quem são esses pontos ali, né? E como a própria região já foi descrita em coordenadas polares, talvez seja mais fácil trabalhar aqui. Então, o objetivo, não dessa aula agora, mas da próxima aula, é ver como é que a gente pode pegar uma integral nessa região e trazer para uma integral aqui, né? Não é só mudar a região, a gente vai precisar também fazer uma adaptação e isso vai ser a tal da integração em coordenadas polares, certo? Muitas vezes as regiões ficam mais fáceis se você fizer em coordenadas polares, ok? O problema é que às vezes a função que era fácil fica difícil em coordenadas polares. Às vezes a região fica mais difícil, mas a função que você está integrando fica mais fácil de trabalhar em coordenadas polares, né? E o melhor dos mundos é quando você converte o problema daqui para cá e tanto a função fica mais fácil quanto a região fica mais fácil também, né? É claro que os problemas que são passados em listas e nos livros são feitos bem bonitinhos para dar tudo certo. Então, muitas vezes uma coisa que não dava para você fazer com esse x e y, quando você transforma para coordenadas polares, magicamente a função se transforma numa função fácil de calcular e a região também fica descrita de uma maneira fácil, como é o caso desses 3 casos aqui embaixo, certo? Mas isso é feito para isso, não? Na vida real, você vai se deparar com as integrais e você não vai conseguir resolver, porque não, eu não sei resolver quase integral nenhuma. Bom, é isso.